Eu, ao lado da minha comissão técnica, quando nós aceitamos o convite do Vila, nós já tínhamos definido que nós, os primeiros dias da nossa estadia aqui em Goiânia, nós iríamos ter como residência o nosso CT, que tem condições espetaculares, porque nós estávamos realmente com o intuito de viver o Vila Nova, tomar café, almoçar, jantar, fazer lanche, tudo em relação ao Vila Nova. E é um ambiente muito, muito bom, todas as condições. E durante a tarde, a gente treina de manhã, durante a tarde a gente fica das 2 da tarde até as 8 da noite falando sobre os nossos adversários, reunidos com a nossa comissão técnica do staff do clube, conhecendo todas as dependências do CT e estando ali, próximo de tudo e de todos. É um ditado que diz, né, que o boi só engorda a cor do dono. Literalmente nós estamos fazendo isso, porque também o clube disponibiliza essa estrutura. E eu agradeço muito isso. Eu também gostaria aqui agradecer aos nossos jogadores por todo o empenho que tiveram durante os 90, os 100 e poucos minutos que nós estivemos em campo. Foram muito obedientes taticamente, foram muito intensos, foram muito agressivos no bom sentido e tiveram os movimentos com a bola que foram cruciais e foram fatais. Aliado também ao nosso torcedor, que esteve do primeiro ao último minuto, sempre cantando, sempre apoiando, sempre incentivando. É disso que nós precisamos, essa energia positiva de fora, que ao encontrar um time competitivo, um time que compete com qualidade, com organização, forma-se um bloco que é muito difícil de ser batido. Então, é a nossa segunda meta que foi atingida. Estou muito feliz. E temos já que pensar no próximo objetivo, mas o mais importante de tudo nesse momento é valorizar a vitória que nós tivemos ontem contra um rival direto, não só da cidade, mas também do objetivo de estar entre os grandes da Série A 2026. Boa noite, Paulo Turra, Igor Santiago, Band News Goiânia. Turra, minha pergunta vai em cima da performance de um atleta, principalmente depois da sua chegada. Eu estou falando do Ralf. Com os últimos treinadores, o Ralf ele não havia entrado em campo, não tinha tido uma sequência. Você chega ao Vila Nova, tem uma semana de trabalho e já coloca o Ralf para jogar logo contra o Paysandu. Um jogo pesado, o Ralf joga muito bem, depois volta com o Ralf para o Clássico, novamente ele volta a jogar muito bem. Quando você encontrou o Ralf, como que você encontrou esse jogador? Ele estava bem fisicamente? Como que foi o papo com o Ralf? E por que de imediato colocar o Ralf para jogar? E claro, encontrar esse jogador que é hoje o divisor de águas ali do meio campo do Vila Nova e um líder, né? O Ralf é o Ralf. Então, quando eu aceitei o convite, eu já sabia que o Ralf iria estar entre os preferidos na minha ideia de time. Por quê? Ele tem uma experiência monstra, é um cara que tem 41 anos, mas ele chega às 7 da manhã e sai, se for o caso preciso, às 7 da noite. Ele é um atleta, literalmente eu falava, um atleta profissional, que ele só está nesse nível, ele só foi campeão por todos os clubes que ele passou e está jogando nesse nível num grande clube, porque ele literalmente é um atleta profissional. Então assim, com todo o histórico que ele tem, com toda a experiência que ele tem e com todo o futebol que ele tem, eu não tinha dúvida nenhuma em ter no Ralf um dos esteios desse meu processo, desse meu protocolo de jogo. E mais, hoje ele atuou o jogo todo. No jogo contra o Paysandu, a gente tirou ele, acho que foi com 70 minutos, mais ou menos. Hoje ele jogou todo o jogo, porque eu procuro, dentro do meu conhecimento, colocar ele numa posição onde que ele vê o jogo sempre de frente, não precisa correr atrás, porque ele fica mais centralizado, organizando, com a experiência dele, ele vai pelos atalhos, com e sem a bola. Então, assim, estou muito feliz com ele, com o rendimento dele, e isso só vem ainda enaltecer esse processo que, quando eu cheguei aqui, se iniciou e a gente está dando seguimento agora.
Turra, boa noite. Antes do jogo, você falou muito sobre os clássicos que você já disputou na carreira, né? Esse é o seu primeiro clássico goiano. Eu imagino que até tinha uma pressão, porque o Vila tinha 9 jogos que não perdia pro Goiás. Imagino que tinha até uma pressão sobre você para você manter essa invencibilidade, né? Eu quero saber como é que tá a sua sensação, como é que tá o Turra depois de vencer esse primeiro clássico pelo Vila Nova. Boa noite. Seu nome? Tá, Natália. Eu estou assim, eu gosto muito de pressão, né? Eu acho que, tenho certeza que todo profissional, todo ser humano, se não tiver pressão, vira um ser humano, um profissional normal. E eu não quero ser um profissional normal, porque dentro do meu trabalho eu quero sempre dar um passo à frente, não um passo para ficar estacionado, um passo para trás. E através dessa pressão, especificamente falando dos clássicos que o Vila Nova não perdia antes da minha chegada e agora continua perdendo, isso foi mais um motivo, mais uma razão para que eu pudesse, ao lado de todo o staff do clube, de todos os jogadores, mas eu como líder, eu como treinador, me preparar ainda melhor para ter essa responsabilidade e dar conta dessa responsabilidade. E eu acredito e estou muito feliz, e aí eu não faço nada sozinho, bem pelo contrário, é o processo todo que está envolvido, e isso nos deixa muito feliz, satisfeito, porque o time foi muito bem hoje, sabe? E eu acredito assim, tem que competir, tem que ser intenso, tem que ter intensidade. Através dessas 3 palavras, dessas 3 ações, nós potencializamos o nosso individual e o nosso coletivo. E aí, a gente, ao final, com toda essa torcida que tanto nos apoiou e que tanto sofreu durante o jogo junto com a gente e vibrou também, sai feliz e nós ainda mais felizes. Boa noite, Turra. Gustavo da Rádio Bandeirantes Goiânia. E sempre aos finais dos jogos a gente tenta fazer uma leitura e ver se casa com a leitura que você vai fazer nas entrevistas, principalmente quando o time ganha. E eu queria saber, claro, a preparação ela circunda um todo, mas muito se falava sobre a vulnerabilidade da defesa do Goiás. Queria saber se foi isso, algo, né, que você procurou atacar mais junto aos seus jogadores. E uma outra aqui, aproveitando, você tem buscado recuperar alguns atletas que não estavam tendo sequência. Foi citado o Ralf, e eu cito também o Juan Ribeiro, o Vinícius Paiva e o Bruno Mendes. O seu trabalho também visa buscar recuperar esses atletas para que eles tenham também uma sequência maior no Vila? O meu trabalho de recuperar esses jogadores é através do meu trabalho, do meu protocolo de treino, que tem muita intensidade, muita agressividade e muito treino específico, setorial. A gente ataca direto os detalhes que a gente pensa e vê que estão tendo alguns problemas. Então, assim, é o meu dever como treinador dar chance para todo mundo. Só que eu sempre sou claro com eles e olho no olho deles. Comigo, hoje no futebol moderno que eu entendo e tenho conhecimento, jogador que não tem intensidade, que não tem agressividade com e sem a bola, fica para trás. Então, quando eu chego, a primeira coisa que eu falo, vamos ser intensos e agressivos. E esses intensos e agressivos não é só nas palavras, nas ações, né? Tem que ser nas ações. Então, assim, os nossos treinos são detalhistas, são detalhados, são específicos, são agressivos. E, cara, para suportar o nosso treino, tem que ter uma mente muito preparada. E a gente trabalha. Eu faço assim para eles, ó. Bate. Outro detalhe que eu falo para eles, sem a bola, vamos cavocar. Aí eu pego minha chuteira e chuto o chão, abrindo um buraco no chão, cavoca. Porque temos que sofrer, temos que arrancar a grama sem a bola, para nós não darmos espaço para o nosso adversário. E com a bola vamos flutuar. Cavoca sem a bola, flutua com a bola. Flutua, vamos jogar. Com a bola, vamos jogar. Então, assim, é esse processo meu como treinador, que eu aprendi, que eu evoluí durante essa minha trajetória, que está fazendo hoje que esses jogadores do Vila Nova possam estar se potencializando.
E não para por aqui. Se hoje nós ganhamos o clássico e fizemos uma partida muito boa, a exigência no nosso retorno é que já para o próximo jogo nós trabalhamos ainda mais, com mais qualidade, com mais eficiência, para que a gente possa, no final, ter o nosso objetivo alcançado. O foco foi atacar não só a defesa do Goiás, mas dentro do que nós estudamos. E aí eu falo nós, porque não é só o treinador Paulo Turra, bem pelo contrário, eu tenho uma comissão técnica que eu trouxe, eu tenho um staff do clube que eu estou conhecendo, que é espetacular. Eu tenho um departamento na análise de desempenho do clube que é maravilhoso também. Então, a gente se reúne, a gente debate e a gente observa, analisa os pontos fortes do nosso adversário, os pontos vulneráveis do nosso adversário e a gente ataca direto. E trabalhamos também muito porque nós temos que evoluir, no caso, como tu falou, a parte defensiva. Trabalhamos muito especificamente e aí vai um adendo ao Ariel, que é o treinador do clube, que é o treinador fixo do clube, né? Auxiliar da casa, que ele está fazendo um trabalho espetacular, lógico, sobre a minha coordenação sempre, com as minhas ideias, está fazendo um trabalho específico com o setor defensivo, que está em pouco tempo, porque é intenso, é agressivo, é objetivo, os jogadores são cobrados, e está fazendo com que, aliado ao nosso grupo, que não é só os centrais, os volantes, os meias que marcam, todo mundo. Aliado a isso, a gente está tendo nesses 2 primeiros jogos aí um efetivo muito bom. Turra, Rafael Dessa, SBT TV Serra Dourada. Boa noite, Rafael. Boa noite. Com pouco mais de 30 segundos, o seu time faz um gol. O quanto você acredita que isso foi determinante para a vitória? E falando como treinador, o quanto um gol a 30 segundos mexe ali com toda a dinâmica da partida? A gente sabe que nós estamos enfrentando um adversário que é o nosso rival, mas que está... Acredito que eles, antes do jogo, eles eram os líderes da Série B, então eles não estão lá por acaso, eles têm potencial também, e isso é um retrato do nosso momento de agressividade. Se tu perceber, se tu ver, o Elias, ele ganhou 2 divididas. 2 ou 3 divididas. Aí teve o André também no meio. Então, assim, isso é retrato do nosso espírito, o espírito de equipe, que aliado à qualidade que nós temos que ter, mas também é de não desistir. E acho que foi com 30 segundos o gol? Foi com 30 segundos o gol. Foi um gol. Hoje que eu posso falar assim, que é a cara do Vila, que é o espírito que o Vila tem e que vai melhorar com o passado dos jogos, com jogos passados. É um gol à Vila, literalmente falando.